Boa tarde. O Na Real na TV de hoje vai entrevistar o professor Paulo Arvati, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Paulo Arvati fez doutorado pela USP e Universidade da Califórnia e foi, entre outras coisas, professor visitante na Universidade de Michigan. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Eu vou mais coisas sobre o professor. O professor é especializado em finanças públicas, economia política e em escolhas públicas, escolha pública, que estuda a relação público-privada. Quer dizer, tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil no momento. Não é isso, professor? Nós vemos o seguinte, tivemos primeiro o mensalão e depois tivemos o petrolão, né? Que são exemplos do mau exemplo, digamos, maus exemplos da relação público-privada ou da política com a empresa no Brasil. E o professor tem um estudo sobre isso, muito interessante, exatamente, já está terminando o estudo, ele já foi analisado, exatamente para o caso brasileiro, pegando casos de empresas e partidos. Qual a conclusão, ou pelo menos, a que ponto vocês já chegaram sobre esse estudo, professor? Então, boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite de vocês por estar aqui falando sobre esse trabalho que a gente acabou de terminar. E a conclusão do nosso trabalho é mais ou menos o que as pessoas já imaginavam, né? Que a relação entre empresas e políticos no Brasil é um grande negócio. E é um grande negócio ajudado pelos partidos. Os partidos têm, apesar das pessoas acharem que o partido político não importa nessa relação, segundo o nosso trabalho, a gente vai demonstrar que os partidos têm uma grande participação nesse processo. Por que eles têm uma grande participação? Porque os partidos políticos, na verdade, eles vão ficando no poder mais tempo, a gente acha que isso é uma expertise que eles vão desenvolvendo, e acaba ajudando os políticos, porque eles sabem como é que as coisas são realizadas para que a conexão entre a empresa que financiou o candidato e o contrato público a ser realizado acaba ocorrendo. Professor, o senhor disse que é um grande negócio. Um grande negócio para quem? Porque normalmente um grande negócio não existe soma zero, né? Este é um grande negócio para os dois lados, ou seja, para os políticos e os partidos e para as empresas? Exatamente. No caso, assim, é ruim para a sociedade, mas é bom para os políticos e bom para as empresas. Os políticos é bom porque as campanhas, o custo delas cada vez está sendo maior, eles precisam de recursos para financiar essas campanhas, são campanhas milionárias no caso brasileiro, e ainda acontece o seguinte, para o caso das empresas é um grande negócio porque é uma porta de entrada ao mercado público. A gente não pode desconsiderar hoje que o setor público no Brasil é imenso, então você tendo esse canal para acessar esse mercado leilões, é importante. Exatamente. Vendas de... Exatamente. E como é que vocês desenvolveram esse trabalho? Que é interessante, como vocês conseguiram chegar a isso, que é uma coisa que a própria Lava Jato está começando a desvendar agora. Como é que vocês chegaram a esse? Então, a gente se beneficiou de toda a mudança que se teve de legislação. Basicamente, a lei da transparência. Então, assim, na lei da transparência, os estados, municípios, governo federal, são obrigados a colocar os seus contratos públicos na internet. No caso, ainda nem todos os estados cumpriram a legislação. Nós conseguimos 8 estados. E aí, o que a gente fez? Como é que a gente fez a junção das coisas? A legislação eleitoral obriga que o candidato diga quem o financiou e o CNPJ do financiador, no caso da empresa. Então, a gente cruzou o CNPJ da empresa do financiador com o CNPJ dos contratos nos estados. Então a gente conseguiu fazer uma conta para demonstrar se isso era um grande negócio. Considerando retorno líquido, assim, quem ganhou e quem perdeu, a gente acaba demonstrando esse trabalho que o cara investindo nesse mecanismo, ele vai precisar só de 2% de custo em cima do que ele vai receber de contratos públicos que ele está entrando nesse processo do mercado, ele vai conseguir... Na verdade, o investimento é 2% do que ele vai ter de retorno esperado. Agora, professor, e esse seu estudo, só para a gente esclarecer, foi feito apenas para a eleição legislativa de deputados, né? Exatamente, deputados... Não fizeram isso com candidatos para executivo, presidente, governadores, prefeitos, não? Só para deputados estaduais. Agora, o senhor diria que os números que vocês encontraram pode ser maior, porque nos últimos anos, ou pelo menos uns 3 ou 4 eleições para cá, ampliou-se o financiamento oculto. O que diria o financiamento oculto?
o financiador, a empresa que dá o dinheiro, não dá diretamente para o parlamentar. Dá para o partido, mas carimbado. Estou dando esse dinheiro, mas você tem que dar para fulano. Então, assim, na verdade, esses números que já são surpreendentes, a gente fez só quando a gente consegue detectar que a empresa financiou diretamente um candidato. Tem uma outra parte do financiamento, que é o que você está falando, que é muito grande, que é dado diretamente para o partido e a gente não tem acesso como o partido faz essa distribuição entre os candidatos. Isso é um outro problema também que você tem que considerar. Então, tudo que a gente está falando, assim, a gente já pegou um número grande, mas é uma parcela ainda do total de financiamento que entra nesse jogo. Agora, professor, há formas de conter isto, porque temos agora a proibição no Brasil, né? Praticamente proibiu, né? O financiamento Congresso privado chegou a aprovar a manutenção do financiamento privado, né? Isso a Câmara aprovou, mas o Supremo decidiu que isso é ilegal. Isso. E agora vem o veto presidencial mantendo então a ilegalidade. O veto não ocorreu, mas vai ocorrer. Vai ocorrer, essa é a saída? Então, o que acontece, se a gente olhar a experiência mundial, não é uma coisa bem resolvida na grande maioria dos países. Tem países, por exemplo, como a Inglaterra, que controla mais o gasto em campanha e não controla tanto o financiador. E os Estados Unidos, que está mais preocupado em controlar quem está financiando, que está preocupado assim com a interferência econômica dos agentes privados no processo político. Então, assim, não é uma coisa bem desenhada ainda. Mas o que a gente acha é o seguinte, talvez a melhor solução para esse processo é você tornar as campanhas políticas mais baratas, fazer um desenho de campanha política mais barata. Porque se você fizer isso aí, você acaba amarrando todo o sistema para trás dele. Então, se você tiver menos necessidade de dinheiro para fazer a campanha e todo mundo tiver que fazer isso, você vai precisar de menos dinheiro para realizar a campanha. Então você vai sair de um patamar onde as campanhas são milionárias hoje no Brasil, colocando elas num patamar razoável. Você disse que os países, vários países desenvolvidos, cada um tem uma forma de tratar a questão para evitar, digamos, a influência muito grande do dinheiro na campanha, exatamente, do capital na campanha. Agora, há países assim desenvolvidos que proíbem o financiamento privado? Ou pelo menos o financiamento empresarial, não é privado, porque as pessoas físicas podem fazer. Exatamente, no Brasil, nos Estados Unidos também você pode financiar. Mas eu digo, há países, existe alguma, pelo menos países assim, que eu a gente lembre, considere não. que servem como modelo. Que eu lembre, não. E mesmo porque, acho assim, não é uma solução ideal você simplesmente falar assim, não vai participar. Os caras vão participar de alguma forma, porque eles têm interesse nisso. Como eu já disse, o mercado público é grande. Tá certo? Então as pessoas querem ter algum acesso a isso. Qualquer vantagem, qualquer porta que ele perceba, ele vai tentar entrar para conseguir atingir esse mercado público. Professor, por que então você não vê nesses países, estou falando em países desenvolvidos, essa corrupção eleitoral que a gente está vendo no Brasil, viu no Mensalão, está vendo no Petrolão, não vimos em outros lugares, talvez, ou em outras ocasiões, porque talvez não tenha estourado ainda, mas todo mundo sabe que as campanhas aqui custam muito caro, entendeu? Nem todo o dinheiro que os partidos anunciam bancaria uma campanha como está, se fizer conta na ponta do lápis aí, não fecha a conta. Exatamente. E por que nesses outros países não aparece tanto essas histórias escabrosas que nós temos aqui? Então aí é uma outra coisa que tem a ver com legislação, né? E tem a ver com corrupção também, tá certo? O que acontece nos outros países é que você tem uma mão pesada para punir esse tipo de caso. Não estou dizendo que assim não ocorra a corrupção nos outros países, ocorre, só que a mão lá é pesada. Quando o cara é pego, tem punição efetiva, etc, etc. O Brasil, a gente observa, por um outro lado, que as coisas estão melhorando, apesar das pessoas acharem que não, mas está melhorando. A gente teve algumas legislações que permitiram, por exemplo, os juízes atuarem melhor no caso da Operação Lava Jato, que foi a delação premiada e a tipificação do crime de lavagem de dinheiro. Então, isso não tinha na legislação brasileira. Agora tem, isso foi um instrumento muito usado na Operação Lava Jato para conseguir condenar as pessoas que estavam fazendo práticas ilegais. E eu acho assim que hoje a gente está muito na mão de um juiz, dependendo da atuação dele. Se essa coisa se ampliar e a gente tiver uma decisão que for hegemônica no judiciário tratando a questão da mesma forma, nós vamos conseguir melhorar como tratar essa questão da ilegalidade no caso brasileiro. O financiamento público completo, total,
seria o ideal? Eu falo completo, total, porque já entra muito dinheiro público na campanha. Primeiro, que os partidos têm o fundo partidário, que não é pouco, né? Se eles fizessem campanhas modestas, talvez desse. Eles têm os programas deles de rádio e televisão, que as pessoas chamam de horário eleitoral gratuito, é horário eleitoral pago e obrigatório. Exatamente. Porque as empresas descontam do imposto de renda o que elas deixam de arrecadar naquele período, né, com publicidade. Agora, ainda já com isso, colocar mais dinheiro público, havia um projeto aí de que seria 7 ou 10 reais por eleitor para ser dividido entre os partidos. Isso pode ser uma solução ou é mais complicado? Então, eu acho que não é uma boa solução, porque assim, nós somos um país, a gente precisa de muito dinheiro público para outras coisas, menos essa. Isso pode se organizar privadamente. Um partido político não precisa ter a interferência do Estado para fazer. O Estado pode regulamentar só, o Estado não precisa bancar esse tipo de atividade. Qualquer pessoa pode fazer um partido, pode atender nas regras se conseguir se eleger com deputados e coisa e tal. Isso é uma atividade privada, isso não precisa de participação pública para que a gente faça e desenvolva essa atividade. Nós precisamos dar dinheiro público para outras coisas. Precisamos para programas sociais, precisamos para desenvolver outras atividades que não seja atividade política. Isso é uma coisa assim que é meio assim, você poderia pensar um sistema sem isso. Eu até entendo que no caso brasileiro, onde tudo depende do Estado, a gente é bastante patrimonialista com todas as atividades, né? As pessoas tendem a entrar por esse caminho. Mas acho que é uma questão da sociedade pensar um pouco melhor. A gente pode mudar esse caminho. A gente não precisa ser patrimonialista em tudo. A gente pode ser menos patrimonialista em uma das coisas. E uma delas é esse negócio do financiamento de campanha. Agora, Paulo, professor, com o surgimento do Petrolão e primeiro do Mensalão, que houve essa transação realmente de corrupção, quer dizer, dinheiro que saiu do setor público para financiar a campanha. Mas tem um outro lado de irregularidades que parece que no Brasil, ou até virou argumento de defesa, que é o chamado Caixa 2. Se lembra? Ou como criou até, parece que foi o ministro Márcio Tomás Bastos que criou essa expressão para o PT se defender, recursos não contabilizados. Ou, no tempo do ex-presidente Collor, sobras de campanha. Isso também é uma irregularidade. Exatamente. Então, assim, quando eu falei, quando eu disse o meu primeiro discurso, assim, eu não tipifiquei as irregularidades, mas existem várias, assim, o que eu estou tentando falar, que se a gente melhorar institucionalmente, a gente não precisa conviver com nenhuma dessas coisas, entendeu? Então, assim, a solução do dinheiro público não vai ser uma solução para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que é mais legislação e mais evolução institucional de como tratar as questões. Não é uma questão de, para eliminar o dinheiro privado ou a participação privada por fora, a gente pega e dá o dinheiro público. Eu acho que não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são discussões distintas. Quer dizer, o ideal talvez fosse ter uma regulamentação muito forte do financiamento privado de empresas. Talvez, eu acho assim, eu vou além, eu acho menos a regulamentação do financiamento privado, eu iria mais como se fosse um caso inglês, controlar o custo da campanha, o desenho da campanha. Ou você pode mudar o sistema político botando ele distrital, ou você pode tornar o custo da campanha mais barato. Mas se você tornar o gasto da campanha mais barato, você vai, na verdade, dando um benefício para trás na cadeia, porque aí você vai precisar de menos dinheiro para fazer uma campanha eleitoral. Paulo, eu gostaria de entrar num outro tema aí, que eu sei que é a sua especialidade e que está na ordem do dia aí, que casa um pouco com isso, porque a população tem muito na cabeça que as finanças públicas brasileiras vão muito mal e os serviços vão pior ainda por causa desse tipo de corrupção que está aparecendo agora. Eu ouço muitas pessoas falando, não, o Petrolão quase que acabou com a situação. O problema das finanças públicas passa por aí só pela corrupção? Eu acho que não. O problema das finanças públicas brasileiras, se você acompanhar o que foi auditado no caso da Petrobras, 6 bilhões de corrupção e 36 de ineficiência, de má gestão, acho assim, a má gestão é uma coisa que a gente precisa tratar no caso público. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar a situação do estado do Rio Grande do Sul e de São Paulo em 97, basicamente ambos tinham a mesma dívida com relação à receita corrente líquida. Aí o estado de São Paulo, durante todo esse período, fez o ajuste macroeconômico lá atrás, como o Rio Grande do Sul fez,
Mas se você pegar o Estado de São Paulo durante todo esse período, com várias coisas de vamos economizar, programas de eficiência micro lá dentro, transformou a dívida do Estado em 1/3 do que era. E o Rio Grande do Sul, hoje em dia, continua com a mesma dívida cheia de problema. Então, assim, cuidar da eficiência não é uma coisa que precisa ser num momento do tempo, tem que sempre fazer isso aí. E a gente mostra em casos aqui dentro do Brasil que cuidar da eficiência traz soluções. Eu vi um outro estudo seu anterior, mas vale a pena tocar no assunto, porque é sempre discussão que falta dinheiro para as áreas sociais. Eu vi um estudo seu sobre problemas de investimentos na educação. Você acha que o problema da educação brasileira ainda é essa questão, quer dizer, má gestão, má aplicação dos dinheiros e menos falta de recursos? Eu acho, comparando a outros países, por exemplo, Coreia e coisa e tal, vendo o que o Brasil gasta, eminentemente é má gestão. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa do ponto de vista de gestão, de resultado, para que as coisas aconteçam na área da educação. Então, aí você começa a melhorar os indicadores. Você diria que isso vale para as áreas sociais de um modo geral? Em todas as áreas. Nós temos muito programa, você pode unificar esses programas, você tem muito gasto, muito desperdício, sabe? É uma coisa assim que a gente não consegue mensurar num ponto no tempo, mas a gente pode, ao longo do tempo, encontrar esses casos, como o caso de São Paulo, você vai vendo assim, se você fizer isso constantemente, isso dá resultado. Tá, então vamos voltar à questão da corrupção eleitoral. Ela influencia apenas pontualmente? Ou seja, eu financio você e você me beneficia. Ou ela tem uma influência institucional maior? Eu acho que tem uma influência institucional maior, né? Porque as pessoas vão traçando relações e as relações elas não são claras. Você não põe na mesa, assim, não está regulamentada essas relações. Então, assim, o compromisso das pessoas vai perpetuando no tempo, né? É como o ministro Jobim acabou de falar. Se você contar o quanto foi roubado na Petrobras e contar quanto é o custo da campanha hoje, por exemplo, isso financia uma campanha até 2020 e pouco, né? Então é um negócio assim absurdo, né? O quanto você estabelece de relações de longo prazo com as pessoas ao permitir a corrupção. Agora, ela chega a ser tão forte que é capaz de influenciar políticas e caminhos de alocação de recursos? Ou seja, quer dizer, faz o governo ou o ministério encaminhar-se para um lado ou outro, essa corrupção eleitoral tem essa força? Uma coisa que eu diria que você viu bem é o seguinte, olha, ele sabe que tem esse contrato, vai, leva vantagem nesse contrato. Isso é uma forma de ser beneficiado. Mas aquela forma de beneficiar, de dividir, né? Olha, vamos aplicar aqui, não lá, porque eu estou em interesse. Eu pergunto isso porque a história dos anões do orçamento, que foi a primeira história que nós tivemos aí, era um pouco isso, né? Eles agiam no orçamento, na divisão dos recursos já para os projetos que interessam. Não faz estrada aqui, não faz aqui. Isso. Assim, a gente tem várias evidências anedotais, né, que a gente fala, são histórias, assim, mas assim, comprovação empírica, realmente para falar isso acontece, eu não tenho evidências para dizer isso aí. Mas anedotalmente, se você vai conversando com os políticos, vai conversando com quem está nesse meio e tratando dessa questão, tem várias histórias que as pessoas contam de que isso ocorre. Paulo, é uma pesquisa só acadêmica ou você falou, conversando com os políticos? Vocês foram os políticos e foram? Sim, alguns políticos a gente foi conversar, mas sempre a gente conversa, assim, assessores, assessor parlamentar, então assim, a gente referenda muito das coisas, das histórias que a gente está observando, mas a gente não pode, por causa da pesquisa, a gente também preserva as pessoas que nos deram as informações de como é que as coisas funcionam. Tá, o que falta para concluir a pesquisa? Quase nada. A gente fala assim, algumas robustezes, porque, na verdade, do ponto de vista de pesquisa, você conta uma história e você precisa eliminar as outras histórias possíveis. A gente, por exemplo, vai eliminar que o governador esteja ajudando, que um determinado partido esteja fazendo isso. Então, tem histórias que são correlacionadas a essa nossa história que a gente está eliminando. Então, a gente está nesse processo. Mas a gente tem quase que certeza que a função do partido político, que está lá no poder, que desenvolveu expertise e está mais tempo no poder, é fundamental nesse processo de conexão. Vocês têm casos bem específicos? Fulano votou em Beltrano e depois Beltrano conseguiu aquele contrato porque ele interferiu, quer dizer, não apenas a questão da cena. Então, aquele cruzamento de dados foi apenas o início.
Exatamente. Isso ocorre constantemente. Na média dos deputados é isso que está ocorrendo. E com as empresas? E o lado das empresas? Vocês têm alguma coisa? Vocês chegaram às empresas? Não houve? As empresas a gente não conversou, porque é um campo que a gente não consegue entrar nesse... A gente não tentou entrar nessa... Mas seria um bom caminho também perguntar assim para as empresas quais são as razões. Um outro estudo poderia tentar entender quais são as razões de entrar nesse processo e financiar. A gente já de antemão sabe um pouco que, na verdade, elas estão fazendo isso para conseguir alcançar o mercado público, né? Certo. Me diz, vocês pretendem entregar esse trabalho ao Congresso? Pretendem fazer uma sugestão, algum projeto de lei para melhorar essa relação público-privada na área da esfera política? Não, o que a gente pode fazer, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui, tentar divulgar o trabalho, né? E quando a gente for procurado, se a sociedade estiver querendo fazer algum desenvolvimento nessa área, a gente está disposto a falar sempre sobre isso. Como é que a gente conhece a experiência mundial, o que está acontecendo no caso brasileiro, tudo a gente pode concluir, pode ajudar para que as políticas públicas nessa área sejam adequadas. Você está falando muito a gente, falando no plural, você tem dois parceiros. Exatamente. Né? Eu tenho um parceiro que é o professor da Escola de Economia, Clênio Barbosa, e um outro aluno da Escola de Economia que também trabalhou com a gente, que é o Fusitani. Certo. E como é que vocês chegaram a fazer essa parte comparativa com outros países? Então, foi fácil pegar essas informações lá fora? Sim, porque tem vários trabalhos desenvolvidos sobre conexão política, tentando ver em que ponto as empresas influenciam na decisão dos deputados. Agora, você citou o modelo inglês, né? Isso. Que trabalha para reduzir o custo. Exato. E o modelo americano. Exato. Qual dos dois você diria que é mais adequado para o Brasil nas circunstâncias atuais? Eu acho que o modelo inglês, porque assim, eu acho que as empresas privadas vão querer continuar funcionando. Elas têm interesse em participar do pleito, porque elas querem resultado. E o resultado pode não ser o contrato público, pode ser uma mudança de lei. Então assim, eu acho meio difícil você excluir as empresas desse processo. Um subsídio, uma mudança de lei que os favoreçam, que o governo está indo por um lado. O governo pode estar indo pelo lado até errado do ponto de vista de uma política. Mas as empresas não vão sair desse processo. Então, controlar o gasto é muito melhor do que você tentar proibir uma coisa que elas não vão deixar de fazer. E que coisas, por exemplo, os ingleses usaram, que proibições ou que inibições eles criaram para a campanha ficasse mais barata? Eles controlam o gasto, né? Controlam mais em que aspecto? Proíbem alguma coisa? Que houve aqui no Brasil algumas ideias, por exemplo, de reduzir, porque hoje tudo leva a crer e talvez a proporção ainda seja maior, que a gente não tem uma prestação de contas clara. A televisão, o programa de televisão e, adicionalmente, o do rádio é o que maior consome recursos hoje. Então, você pode... Aqui teve uma tentativa de limitar o uso de coisas externas, obrigatoriedade de apresentação ao vivo, obrigatoriedade de gravação sem muitos subterfúgios. Então, eu acho que o caminho é por aí. Exatamente esse é o caminho. Se você fizer um controle maior sobre o conteúdo do que está acontecendo, limitar os espaços, você vai baratear as campanhas e barateando a campanha você precisa de menos recursos para financiamento. E você acha aí, vamos pensar politicamente, isso poderia voltar a levar a política um pouco mais para a rua também? Eu acho. Ou seja, mais contato do candidato com o eleitor, que o candidato hoje ele praticamente não tem, né, contatos com o eleitor. Exato. Eu acho assim, vai uma campanha mais parecida com o que a gente idealiza, né, do que ela é na realidade, porque na realidade é os grupos tentando influenciar nesse processo, tentando obter benefício desse processo. E aquela coisa mais romântica que a gente entende de política, que é da sociedade tentando conduzir a agenda dos candidatos, vai acabar acontecendo mais dentro desse caminho. Agora, do lado americano, qual o modelo mais ou menos que eles adotam? Eles tentam tirar, na verdade, eles estão preocupados lá nos Estados Unidos, muito preocupados com a influência da empresa, tá certo, nas decisões de governo. Então eles estão com essa linha de preocupação. Então eles tentam afastar a empresa do processo, forçando a contribuição que ela ocorra mais das pessoas, dos indivíduos, né, da sociedade, do que das próprias empresas. Então esse é o caminho que eles escolheram. Se é bom ou se é ruim, se causa resultado ou não, os trabalhos têm mostrado que as empresas não deixam de atuar e não deixam de ter influência política na mudança de legislação,
Não nos contratos públicos, mas lá basicamente na mudança de legislação que você tem dentro do Congresso. Para o Brasil, isso seria mais complicado, este lado. Eu Ou acho. não? Eu acho que seria mais complicado fazer esse tipo de financiamento, no caso brasileiro. Mas acho assim, não é uma coisa assim que eu excluiria como proposta. Eu acho assim, precisa baratear a campanha em si. Agora, observando a situação brasileira hoje, nós temos uma eleição ano que vem, Paulo. Temos uma eleição ano que vem. Possivelmente, com a proibição do financiamento, claro, aberto pelas empresas. Eu pergunto o seguinte, as empresas, vendo o que está acontecendo hoje, vários empresários presos, muitos sujeitos a pegar alguns anos pesados de cadeia, você acha que as empresas, elas próprias não se retrairiam, não vão se retrair numa situação dessa, com medo de serem pegas? Então, ou seja, com proibição você pode dizer, olha, vai para o caixa 2. Mas não haveria o temor do caixa 2, quer dizer, as empresas... Ser descoberto, né? Ser descoberto e tal. Tanto que se sabe, eu tenho falado com algumas pessoas em Brasília, há muita preocupação dentro do Congresso Nacional com essa proibição agora, porque todos falavam que queriam, depois quando vira a realidade, né, estão tentando encontrar um meio termo aí para não haver a proibição total. Então, assim, é um verdadeiro limbo o que vai acontecer na próxima eleição. Você tem toda a razão na sua análise. Assim, as empresas elas vão querer continuar participando, mas elas vão ter que encontrar um caminho adequado para essa participação. E assim, até onde a gente está vendo, a participação legalmente ela vai ser proibida. Agora, que caminho eles vão usar, a gente não vai conseguir responder ex ante. Só vai conseguir responder depois da eleição. Agora, Paulo, pode ter um reflexo político aí. Algumas pessoas que defendem o financiamento empresarial da campanha, limpo, etc., com regras, etc., tal, observa o seguinte, com essa proibição, você vai diminuir a renovação, porque o candidato pouco conhecido vai ter dificuldades para se tornar conhecido se não tiver coisa, não é? Você vai facilitar, então, a vida de quem já está no jogo, facilitar a vida de quem tem dinheiro, que pode, pelo menos, bancar um pouco a sua campanha, e facilitar a vida do que você chamaria estrelas, não é? Não vou citar o Tiririca, mas é um caso, quer dizer, exatamente, pessoas que por serem estrelas ou serem conhecidas e etc, etc, esse risco existe, ou seja, você ter uma eleição o ano que vem mais elitizada do que... Elitizada no sentido, há esse risco? Eu acho que existe sim, mas esse é um processo que ocorre na maioria das democracias, né? Geralmente, quem já está no jogo político, a tendência de ser reeleito é muito maior do que quem vem de fora. Então, assim, pode até consolidar esse processo, mas é um processo próprio das democracias. Eu acho que a coisa que talvez ajudaria mais novos candidatos seria um desenho diferente da como é que seria a campanha, como é que seria a eleição. Isso o Congresso poderia pensar um pouco mais. Na verdade, a gente fez uma reforma política que só atacou esse lado da contribuição de campanha, né? Você não pensou numa coisa mais geral, que seria mais adequado para o caso brasileiro. Isso, quando você pensa, acaba implicando também na forma que as pessoas são eleitas. Porque, não sei se algumas pessoas dizem, essa reforma política desse jeito, ela foi quase que pensada para o Congresso, principalmente, ou o mundo político, dar uma resposta à sociedade sobre o petrolão. Ou seja, exatamente, nós não concordamos com isso, nós vamos mudar isso, não? E agora criaram uma camisa de força. Mas precisa lembrar também que político tem muito medo de mudança, né? Qualquer mudança que ele não saiba para onde ele vai, é muito difícil de implementar essa mudança. A gente observa os casos mundiais e você vê isso, né? Tá certo. Nós chegamos ao fim de mais um Na Real na TV. Eu agradeço o professor Paulo Arvati pela entrevista. Muito obrigado, Paulo. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma outra entrevista. Muito obrigado a todos.